oportunidades não vão faltar. Se essas duas políticas funcionarem, os Estados Unidos vai sim enfrentar uma grande dificuldade de obtenção de mão de obra, e isso pode favorecer muito as políticas de incentivo à vinda de profissionais qualificados, né, a imigração de profissionais qualificados. Uma caça às bruxas tão grande como a que está sendo feita agora, com imigrantes ilegais, vai fazer com que falte, como já falta hoje, mão de obra em muitos setores importantes, como a própria construção civil. Ah, isso é um contrassenso, porque quando ele fala de reindustrializar os Estados Unidos, ou seja, trazer a indústria de volta para cá, o que mais ele vai precisar é de mão de obra. E se hoje a gente tem quase um pleno emprego, trazendo mais indústrias para cá, vai ter uma mão de obra, ou seja, vai faltar uma mão de obra que hoje os Estados Unidos já não tem. Eh, e mandar imigrante embora já vai fazer com que também falte uma mão de obra escassa aqui nos Estados Unidos. Tem alguma coisa parece meio equivocada nessa política. Como que ele pretende equilibrar, ou você acredita que existe algum ponto de equilíbrio nessa equação, onde você consegue criar novas vagas de trabalho onde os americanos já não conseguem suprir, e ainda ter que mandar embora pessoas importantes que trabalham em áreas onde os americanos não querem trabalhar? Davi, eu acho que é importante, inclusive, a gente falar sobre os inspiradores e os assessores de todo esse movimento MAGA, né? Particularmente Steve Bannon, por exemplo, e o Navarro e vários outros, até alguns deles conhecidos dos brasileiros, que influenciou também o pensamento de Bolsonaro, etc., que foi o Olavo, eh, o Olavo que faleceu, tal, aquele professor de extrema direita, o ex-embaixador do Brasil em Washington, Nestor, Foster, etc. e tal. Eh, eu acho que é muito político, o viés político da MAGA. Os pensadores sabem que vai ser impossível reverter essa desindustrialização que ocorreram nas 3 ou 4 últimas décadas dos Estados Unidos, provocado pelos os próprios americanos, e virou uma economia de serviço. E toda a parte de manufatura foi exportada. Então, é fato total que existe somente 10% dos jobs americanos, ou 10 a 12%, são jobs industriais. E o Trump quer voltar em 4 anos, ou num lugar, dizem, ou seja, tomando iniciativas para que seja num muito curto espaço de tempo, voltar para os anos 50, na realidade, os anos 60, onde os Estados Unidos era a grande força de manufatura do mundo também. Então, quer dizer, o viés político é muito importante porque convence a base daqueles americanos que realmente se convencem que os jobs deles foram levados para o exterior. Mas ele mesmo não vai querer, a grande maioria não vai trabalhar onde trabalham os imigrantes, e o processo de reindustrialização americano, seja em qualquer segmento da indústria automobilística, siderúrgica, eh, manufatura, montagem e etc., não se constrói do dia para a noite. Então, eu acho que é muito mais um aspecto midiático, além do que a razão principal de que esse processo industrial foi exportado para outros países do Oriente Médio, desculpa, do Extremo Oriente, que fez a China crescer, para o Japão no início, etc., foi por causa de salários mais baixos. Quer dizer, esse é o contrassenso que eu concordo com você, Davi, que eu acho que é muito mais uma reordenação, eh, uma reordenação política favorecendo aquelas promessas de campanha, naqueles 3 principais pontos que ele falou, né? Vamos fazer uma política agressiva de taxação para trazer mais recursos, vamos vender o Gold Card a $2 milhões cada um para trazer muitos milhares de pessoas que têm o dinheiro para investir aqui e tentar buscar também uma economia geral no sistema dos trabalhadores públicos. Mas, no fundo, já começa a ficar claro em todos
os meios e que grande parte, principalmente da oposição, grande parte dessa economia, entre aspas, que está sendo feita, é para poder financiar a redução de impostos que grande parte dos contribuintes para a campanha do Trump, entre eles Elon Musk, todas as big techs e etc., é para que realmente diminua-se os impostos, que geralmente favorecem os mais ricos. Então, isso eu acho, Davi, que é um programa onde o Trump vai agora crescentemente ter mais oposição, mais organizada daqui para frente. Uma coisa é certa, Arsênio, se ele consegue fazer com que essas duas políticas funcionem, ou seja, mandar embora os imigrantes ilegais, que hoje ocupam vagas de trabalho importantes aqui nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, trazer a indústria de volta para dentro do país, é certo que vai sobrar muita vaga de trabalho. E para quem estiver aqui dentro dos Estados Unidos, com visto adequado, com autorização de trabalho, querendo buscar uma oportunidade, isso não vai faltar. Principalmente profissionais com experiência, profissionais formados, ou mesmo ainda que não tenham uma formação acadêmica alta, mas que tenham uma profissão e sejam bastante experientes nessa profissão, oportunidades não vão faltar. Se essas duas políticas funcionarem, os Estados Unidos vai sim enfrentar uma grande dificuldade de obtenção de mão de obra, e isso pode favorecer muito as políticas de incentivo à vinda de profissionais qualificados, né, a imigração de profissionais qualificados aqui para os Estados Unidos, quem sabe até com a criação de novos vistos ou com a ampliação do número de vistos disponíveis para os programas já existentes. Então, o fato é que aí fica uma boa notícia, ou pelo menos uma excelente perspectiva para quem pretende imigrar legalmente para os Estados Unidos e principalmente deseja trabalhar, continuar ou reconstruir uma carreira profissional aqui. Tem oportunidades bastante interessantes vindo aí.